Hoje no Iron Cops, Carlos Serrato, ele vem trazer o lado que ninguém vê de ser um policial na nossa sociedade. E ele diz que os policiais são aqueles que voluntariamente suicidam-se pela sociedade. Porque veja, quem mais faz isso? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O policial, ele é essa pessoa que, heroicamente, eu repito essa palavra e vou repetir sempre, ele tenta salvar o mundo às custas da própria alma, e eu tô contando aqui a própria família. Todos os anos, quase 80 mil policiais são afastados por invalidez. Mais de 130 policiais cometem suicídio, atentam contra a própria vida. Vamos entender isso um pouco com o Dr. Carlos Serrato. Vamos lá, doutor, bem-vindo. Então vamos lá. Se esses números que você mostrou não são de uma guerra, então eu não sei o que é uma guerra. Esse contingente todo, você não ouve falar nem quando tem um conflito no Oriente Médio, certo? E por que assim? Esse demonstra o fracasso das nossas sociedades e o descaso com relação à segurança. No século XIX, um filósofo europeu muito famoso chamado Émile Durkheim, ele escreveu um livro chamado O Suicídio. Ele demorou 30 anos estudando o suicídio. E qual foi a conclusão que ele chegou? De que o suicídio é um fenômeno social. E tem um capítulo que ele dedica aos policiais, e ele diz que os policiais são aqueles que voluntariamente suicidam-se pela sociedade. Porque veja, quem mais faz isso, né? Você trabalha em condições climáticas extremas, você trabalha de noite, você trabalha de dia, você não tem hora para sair, você trabalha sábado, domingo, feriado, datas comemorativas. Todos os dias você sai de casa com a iminência de que não vai voltar. A família, eu fico imaginando a cabeça dos familiares, sobretudo. Beleza, o cara solteiro, ele tem uma paixão no peito dele, um chamado. Um chamamento, isso. Beleza, ele vai, ele se joga. Uma vocação. E tá tudo uma vocação, isso é lindo, é heróico, e de fato é. É o arquétipo do herói, porra, é isso. Porém, a partir do momento que o cara casa, eu já tenho uma esposa, aí ele tem filho, um filho, 2 filhos, ele já tem aquela família que ele precisa garantir provisão. E o drama é ele saindo de casa, os filhos, a mulher não tem certeza se o pai, o marido vai voltar, porra. Eu não sei se as pessoas param para pensar muito sobre isso, porque diferentemente do cidadão comum, de cada um de nós, que vive com a insegurança no Brasil, porque essa sociedade, o Brasil é violento, mas você vai, bom, você não fica pensando, será que eu volto por causa da violência? Claro, é perigoso, certos lugares, certas regiões, mas beleza, é pontual. O policial não, porra. O policial, ele sai de casa com a dúvida se vai voltar. Não é de que é violento, é que ele vai entrar em zona de violência e guerra o tempo todo. Sim. Eu não sei como é que fica a cabeça e como cresce uma família com sanidade. Porque os filhos devem... Eu penso nas crianças, porra. Porque ainda assim, a mulher adulta, ela escolheu se relacionar com esse homem que tem esse chamado, ela já sabe o preço. Porra, mas os filhos não têm isso. Sim. Adoece a família toda, Totalmente. Não adoece só o policial. Totalmente. Adoece a família toda. E Durkheim, quando ele concluiu que o suicídio era um fenômeno social, ele dividiu isso por partes, e que é muito interessante, porque ele concluiu que indivíduos que eram arrimos de família suicidavam-se menos. Sim. Indivíduos que tinham os filhos dependentes 100% dele suicidavam-se menos. Pela ideia da dependência. Exatamente. Acabou. Então o cara tem um porquê, né? Como Exatamente. diz, isso é muito bonito, essa frase, né? O homem que tem um porquê, ele suporta qualquer como. Qualquer como. Perfeito. Verdade. Isso no campo de concentração. Sim. É que foi... Sim, que né? foi, exatamente, né? E aí, ele também concluiu que indivíduos que tinham adesão a uma fé suicidavam-se menos, porque encontravam ali um propósito, um sentido e tal. Quando você pega toda
essa conclusão e converte para o policial militar, ela se quebra. Entendi. O policial, ele tem filho 100% dependente dele e ele se mata. O policial é arrimo de família e ele se mata. Então a teoria do Dr. Viktor Frankl, Dr. que no Viktor campo de concentração chega a essa conclusão de que o homem que tem um porquê bem estabelecido na alma suporta qualquer como, pro policial militar não. Pois é. Não confere. O que Viktor Frankl falava, que ficou essa frase emblemática, né? Essa frase própria dele, que ele dizia o seguinte: ele estava no campo de concentração e ele pensava assim: podem me tirar tudo, menos o meu pensamento. Exatamente. Certo? Só que isso é subtraído do policial pela vida. Pois é. Meu Pois Deus. é. Eu perdi muitos colegas para o suicídio. Perdão. Você convivia com aqueles policiais, como eu convivi com vários, e quando você ia trabalhar no outro dia, chegava a notícia e você teve com o cara ontem, e o cara estava rindo, ele estava brincando. Eram indivíduos de idades diferentes, de condições financeiras diferentes, de famílias diferentes. Eles, infelizmente, tinham uma coisa em comum. Eles suicidaram-se, certo? E isso, na década de 90, causou um impacto tão grande, especialmente em 1998, na Polícia Militar, que a instituição criou, então, o chamado CAPS, certo? E depois desmembrou em NAPs, que são núcleos de apoio psicossocial e tal, numa tentativa de combater e de acolher os policiais que, porventura, estivessem próximos, muito próximos dessa ideia de dar fim à própria existência. Então, curiosamente, é a segunda profissão que mais se mata no mundo, que mais se suicida no mundo. E não por menos, certo? Porque você tem um estresse constante e ele só cresce. Porque à medida que o tempo passa, você vai tendo o declínio natural, fisiológico do seu corpo. Porém, a exigência social, institucional e midiática, tudo permanece. Sabe aquela coisa que agora há pouco a gente estava falando do enxugar gelo? Isso. Enxugar gelo. E lembra daquilo que a gente falou do Viktor Frankl, do propósito? Como, sabe? Qual Porque o propósito de eu ficar enxugando gelo? O cara tem um chamado heróico, como a gente falou, o chamamento. Ele acha que vai mudar a sociedade, que vai melhorar o mundo, e ele se vê num sistema que é carcomido. Carcomido. Aí ele fala, cara, mas eu não sou isso. Eu não sou desonesto, eu não sou parte desse câncer. Eu queria tratar isso e ele se vê inoperante diante dessa situação. Exatamente. O tempo passa, ele dedicou os melhores anos da vida dele. Sim. Datas comemorativas, confraternizações com a família, a saúde, a juventude, tudo. E aí ele conclui que ele enxugou gelo esse tempo todo. Aquele propósito que suporta qualquer como, ele vai se esvaindo, carcomido, como você falou. Tem uma frase bíblica que eu adoro, eu amo essa frase bíblica, que ela é muito um alerta, né? Ela diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O policial, ele é essa pessoa que, heroicamente, eu repito essa palavra e vou repetir sempre, ele tenta salvar o mundo às custas da própria alma, e eu estou contando aqui a própria família. Sim. E eu acho que chega uma hora que esse cara, ele começa a realizar que ele perdeu a própria alma, perdeu a família, porque, como eu falei, filhos, veio um pai ausente, há o medo permanente, a mulher, de repente uma frieza, de repente uma decepção. E aí esse cara, ele olha para isso tudo e fala, mas eu salvei o mundo? Não, não salvou o mundo, nem ganhou o mundo. Sim. Porque tudo continua igual ou pior. Sim. E aí eu acho que ele não tem um porquê. Aí ele olha, ele realiza, cara, todo o porquê que eu achava que era concreto, real, verdadeiro, não era uma mentira, me enganaram. Foi uma fantasia. Aí esse cara não tem chão. Foi um delírio. É como dizem em Eclesiastes, né? De que vale todo o trabalho do homem debaixo do sol, nuvens de nada, né? Você está todo dia
enxugando gelo, movendo uma engrenagem constantemente variável que não leva a lugar nenhum. É a tal da vaidade de vaidade, tudo são vaidades. São vaidades, porque no final das contas, tudo que você colocou seu sonho, a sua esperança, nada é. E aí, de fato, cara, esse cara construiu a casa dele na areia. Sim. E aí, no momento da tempestade, isso vai cair, grande vai ser a queda. Sim. Agora, doutor, uma última pergunta sobre essa questão que eu queria... Deixa uma mensagem, eu te peço, para as pessoas que estão nos vendo, da importância que elas devem ter em ter um olhar, e não apenas um olhar, mas serem veementes na proteção, porra, no cuidado da opinião delas em relação aos policiais. E eu deixo uma coisa clara, que nem era necessário eu fazer, mas eu vou fazer aqui pela verdade. Em todas as profissões existem pessoas boas e ruins. Algumas profissões não deveriam ter pessoas ruins, é óbvio, por óbvio, porque são profissões aonde, se você tiver uma fruta podre, o dano é muito maior. Por exemplo, na política. Um político corrupto, ele rouba milhões de pessoas. Um médico mal intencionado, corrupto, bandido, cruel, ele mata pessoas. Um policial corrupto, ele também é pior. É claro, porque ele usa de todo o seu aparato para agir mal. Ele se esconde atrás da farda para justificar o seu delito como bandido. Então é óbvio que essa pessoa, essa fruta podre, todas essas que eu citei, por exemplo, deveriam ser punidas 2, 3 vezes mais rigor. Só que vocês entendem uma coisa. É exceção, não é regra. É exceção, não é regra. Os médicos dão a vida pelos seus pacientes. Ah, mas eu conheço médicos pilantras e safados. Existem aos montes. Mas, de novo, é minoria. Porque muito mais do que esses são médicos dispostos a viver pelos seus pacientes. Assim como policiais. Então, cuidado quando você ouve, ah, mas tem policial corrupto. Não, ele não é policial. Ele é um bandido vestido de policial. Sim. Ele não é policial. Sim. Na alma dele não tem nada de verdade ou de heroísmo. Ele apenas usou de uma profissão para poder exercer a corrupção da alma dele. Dito isso, porque não passamos a mão na cabeça de ninguém, dito isso, esses maus policiais, eles não representam nada perto daqueles que estão ali diariamente, como o Dr. Carlos, por mais de 24 anos, entregou a vida a favor da sociedade. Então, por favor, deixe uma palavra para a gente fazer esse encerramento. Existem 3 tipos de pessoa no mundo. Pessoas fracas, pessoas fortes que abusam de pessoas fracas e pessoas fortes que protegem pessoas fracas. Violência não gera violência, violência gera compreensão. Porque quando esse abusador aqui compreende que se ele abusar dessa vítima, esse cara aqui, que detém o monopólio da força, vai tomar providência contra ele, ele compreende o seguinte, olha, é melhor eu não bater nesse que é mais fraco. Beleza? Então não se permita contaminar pelo senso comum, que diz que violência gera violência. Se você não é capaz de gerar violência, você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa fraca. Nós temos que proteger os mais fracos. E, para encerrar, nada substitui o afeto e o acolhimento. Aquele gesto tão bonito de Jesus de partilhar o pão, a mensagem que ele estava dando, ele estava dividindo, tomai e aprendei de mim. Esse gesto, o acolhimento, o afeto, ele é impagável. Não se contamine pelo senso comum, certo? Valorize a polícia, valorize os bons policiais. Esteja do lado da lei. A nossa liberdade vai até o limite da lei, certo? Só assim nós vamos honrar a nossa condição que nos separa das outras espécies nesse planeta, que nos faz capazes de ter afeto, de ter amor e de ter acolhimento aos mais fracos. Agora fique com o próximo quadro. Operação do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Serrato, eu quero a sua opinião
Porque a imprensa, ela noticia de tal forma, sensacionalista, parece que torcendo contra a ideia de que não houve vítimas. Só que ela esquece de anunciar que houveram 4 vítimas policiais, porque os policiais foram vítimas, e os feridos policiais. Então eu queria do senhor uma declaração de quem atuou por mais de 24 anos na corporação, do sentimento que se carrega no peito quando a imprensa parece torcer pelo erro do policial para de alguma maneira justificar um viés de pensamento distorcido do que vivemos na nossa sociedade. Então, a vergonha alheia, a primeira sensação que a gente tem. Chega a ser vomitativo você ver redatores de jornal, produtores de vídeo, acadêmicos, intelectuais, jornalistas torcendo para que apareça uma criança com uma bala na cabeça, para que apareça uma mulher grávida com uma bala de fuzil, para que possam jogar na cara da polícia que a operação foi um fracasso, tá? Esse mesmo pessoal adora falar em inteligência e tecnologia. Não, a gente sabe que existe inteligência contra inteligência, informação contra informação, porque existe tecnologia, existe rastreamento, existe monitoramento, existe tudo isso. E qual que é a prova disso? O sucesso dessa operação. Porque você veja, Morro do Alemão, Morro da Penha. E nós temos o que aqui atrás? A Serra da Misericórdia, certo? A ação da polícia foi toda no sentido de que os criminosos fugissem para a Serra da Misericórdia, certo? E com isso, o que houve? Uma redução radical de danos e efeitos colaterais sobre as pessoas inocentes da comunidade, certo? E chegando na mata, o BOPE estava posicionado. Quem é polícia vai entender o que eu estou falando. Quem já entrou numa mata perseguindo um criminoso, 2 que seja, 3, sabe o quanto é difícil você agir na mata. É um ambiente completamente hostil. O seu grau, o seu alcance de visibilidade é menor. Os sons da mata te confundem muito, você não sabe onde você está pisando, certo? Agora você imagine contra 200 criminosos, quiçá mais do que isso até, certo? E aí você tem 4 policiais mortalmente feridos e mais 18 policiais que foram feridos e sobreviveram. Como que vou compartilhar a minha humanidade com quem torce para esses caras? Por viés ideológico, por arrogância, por presunção, por soberba. Ali é mundo real, entendeu? Por mais que se use de inteligência, de informação, de tecnologia, o momento da prisão ainda é feito pelo homem. E é o momento mais crítico, porque você usou de todos os recursos que você tinha, de tecnologia e de inteligência. Chegou naquela célula, vai efetuar a prisão, o criminoso não se rende, agride a equipe a tiros. Qual é a única atitude que o policial pode ter? Não resta outra coisa. Depende. Tem uma especialista em segurança que falou que é fácil desarmar o bandido com um fuzil com uma pedrada. Pois é. Você aí a mulher vira meme, ela não quer virar meme. É a especialista. Pois é. Ah, desarma fácil, pô. Joga uma pedra na cabeça do bandido. Pois é. Doutor, nós vivemos uma época do absurdo, da relativização total do bom senso. Só que a imprensa, dessa vez, ela foi pega de calça curta. Por quê? Fizeram aquela pesquisa. Quantos % ali daquele grupo social, da comunidade, estavam ou não a favor da operação? Aí, para surpresa, quase 90% aplaudiu, 87% aplaudiu, quase 90%. Aí que fica a grande questão. Como é que a mídia continua, como é que a grande imprensa, ela continua, ou grupos políticos de esquerda continuam com este discurso atrasado, retrógrado, num país onde vivemos números de guerra, onde os policiais estão morrendo e ainda não são considerados vítimas. Digo para finalizar com o senhor e passar a palavra. Foi usada essa frase, eu tenho usado isso aqui, repetidamente.
atentado contra o Estado democrático de direito. Isso a gente ouviu recentemente Sim, aí num sim. certo julgamento que Sim, aconteceu. Sim. Mas é interessante. O policial, ele não é a força do Estado? E se eu ataco um policial, eu estou indo contra o Estado? Sim. Não é um atentado contra a própria democracia, porque é o Estado estabelecido ali? Sim. Ninguém fala. Aí o policial não é vítima. Aí todo mundo relativiza. Então, de novo, ficou claro a ação, a inteligência por trás, ficou claro como aquilo foi muito bem executado, mas eu queria lhe fazer essa pergunta para nós encerrarmos, porque eu acho que é fundamental para quem viveu. Qual é a sensação, sinceramente, de um policial de estar numa troca de tiros, pensando na família? Como nós vimos, né, um caso do policial conversando com a esposa com o coração apertado, preocupada, e aí, não, amor, eu vou agora, e ela respondendo, olha, eu vou orar por você aqui em casa, e de repente ela manda mensagem e não vem mais resposta, e ela é chamada então no final do dia, e infelizmente o marido veio a óbito. Mas o senhor que viveu 24 anos da sua vida dedicado, qual é a sensação do policial naquele momento, onde o embate é iminente? O que passa pela cabeça do policial, doutor? Doutor, alguns poucos carregam a humanidade nas costas, certo? Aqueles homens e mulheres ali, se eu não me engano, havia 2 mulheres, eram 2.400 policiais, acho que havia 2 ou 4 mulheres, eu não me recordo agora, alguém me corrija, foram extremamente corajosos. No mundo real, todo mundo sabia para onde estava indo, certo? Todo mundo sabia o grau de risco que havia ali. Quando você pega uma pesquisa como essa, em que mais de 80% da população... Veja, as pessoas, os intelectuais, os acadêmicos, subestimam demais a população. Sim. A população não é idiota, certo? A população está vendo que o crime organizado está avançando, porque que cabimento tem um grupo minoritário, que são os criminosos, tomarem uma parte do território do Estado e o Estado, ao longo de décadas, não fazer nada? Não, e esse grupo, esse crime organizado, que é pequeno, uma minoria da minoria daquela comunidade, estigmatiza toda uma comunidade. Toda uma comunidade. Porque, Como se lá só houvesse bandido. exatamente, que é um absurdo. É. Mas eles fazem isso. E outra coisa, não existe mais, outra importante para a audiência, não existe mais código de honra de bandido, porra nenhuma. Porra, quando a gente, pelo menos quando eu lembro disso, quando eu era garoto, bandido é uma merda. Mas pelo menos, na minha época, não se assaltava mulher grávida, não se batia em velho. Hoje, não tá todo mundo nem aí, o pessoal tá atacando literalmente o foda-se pra tudo. Não respeita a grávida, mulher, velho, velha, o próprio morador da comunidade, não se respeita mais nada. Então você que acha que o bandido, por algum motivo, fantasia, uma ideia de um bandido, Robin Hood, vai pro inferno, isso não existe mais, porra. Sem dúvida. E esse número que você apresentou, de mais de 80%, foram de pessoas entrevistadas que são moradoras da comunidade. Ou seja, as pessoas da comunidade não suportam mais esse tipo de coisa. Não tem glamorização. Quando você vai ver geograficamente o tamanho disso aí, a área coberta por favelas ali, no caso da operação especificamente, ela corresponde a 0,10 do território do estado do Rio de Janeiro. 2 números depois da vírgula. Ou seja, é uma área minúscula se comparada com o estado. O Estado entra em qualquer lugar? Entra. Não tem lugar que o Estado não entra. Ele entra. No caso do Rio de Janeiro, pessoas mais velhas como eu vão se recordar. Na década de 90, quando os blindados da Marinha, do Exército subiram, hastearam a bandeira do Brasil lá em cima e tal. Passou o tempo, voltou tudo normal. Depois foram as UPAs, as unidades pacificadoras, etc. e tal. Também demonstrou a falência do Estado. Por que isso acontece? Por que se o Estado entra em qualquer lugar, por que continua ao longo de décadas e décadas a mesma situação criminal naquele lugar? Porque o Estado ele não se estabelece, ele não permanece ali. Porque para solucionar, ele dá um paliativo. Sim. Ele dá um analgésico, mas ele não cura a doença. enxuga-gelo. Enxuga-gelo, exatamente. Por quê?
para reurbanizar toda aquela área, vai muito tempo, muito dinheiro, e aquela autoridade política que está no exercício do poder não vai colher os louros Perfeito. disso. E enquanto isso, a população continua refém do crime. E o policial também sofre. E o policial enxugando gelo e arriscando sua vida diariamente. Eu entrevistei algumas pessoas e o que algumas delas me disseram é que é necessário uma reforma, sobretudo na punição, ou seja, o sistema carcerário como um todo. É preciso colocar essas pessoas na cadeia e que elas não saiam de lá até realmente cumprirem a pena sem progressão de regime, sem saidinha, sem tantos benefícios que eles têm. Aí, talvez, começamos a ver algum tipo de mudança. Mas, como o senhor falou, o Estado tem que entrar, o Estado tem que habitar ali, tem que controlar permanecer. Só que não dá voto. Exatamente. Não dá visibilidade política positiva. E a questão que você falou da legislação é encarecer o custo do crime. Certo. Como que a gente faz isso? Eu escuto muita gente falando, não, porque tem que enrijecer as leis, porque tem que mudar as leis, precisamos de leis mais duras e tal. A gente precisa, na verdade, tecnicamente falando, a gente precisa fazer alterações em uma única lei, que é a Lei 7.210 de 1984, chamada Lei de Execução Penal, certo? O cara foi lá, cometeu um crime. Qual é a pena combinada? 8 anos. É 8 anos na tranca. Acabou. Sem remissão de pena, sem progressão de regime, sem visita íntima, sem saída temporária. Aí acabou. Aí você Certo? começa a mudar o jogo. Você não está violando nenhum direito Não humano. precisa nem aumentar a pena. Você não está Não é violando nada. o direito humano Sim. de ninguém, você não está submetendo Sim. a pessoa à tortura nem nada. Só que assim, você não vai diminuir a reincidência enquanto a lei de execução penal permitir esse samba. Esse escárnio. Sabe? Essa vergonha que é o cara. Você prendeu o cara, você leva ali o cara. 14 passagens pela polícia. Como é que esse cara tá solto? Sabe? Todo mundo viu recentemente, eu nem sei como isso aconteceu, mas lá no programa da Patrícia Poeta, a capitão foi lá e desenrolou a capivara. Cara, se você não se sente indignado com isso, cara, você não é o cidadão, você é uma ameba. É lógico. Sabe? Porque você fala assim, gente, não, vamos tomar uma providência contra isso aí, certo? Só que aí, passa o tempo e você vai ver o quê? Naquele camarote, daquela escola de samba, todo mundo sabe que o dono é traficante, todo mundo sabe que o dono pertence à máfia do jogo e tal. Você vê o quê? Autoridades do alto escalão do governo sambando ali no camarote, junto com artistas e outros intelectuais. E a grande imprensa filmando, Exatamente, glamorizando todo esse povo, os artistas lá beijando a mão de todos eles. Sim. E é por isso, a internet, graças a Deus, está quebrando esse ciclo. E a população está cada vez mais enxergando essa realidade. O que a gente torce é para que em 2026, que é um ano importantíssimo para o nosso país, haja uma renovação cada vez maior, principalmente no Senado, para que aí venhamos a ver e experimentar de fato a mudança necessária para esse país. Olha, o Dr. Flávio Gicovati, meu grande mestre, ele tinha uma esperança no combate ao crime e à violência. Ele acreditava que no futuro a tecnologia ia avançar de tal maneira, não que o crime vá acabar, porque nunca vai acabar, porque é intrínseco à natureza humana. Mas você vai ter uma tecnologia disponível, acessível e eficaz de tal forma que o custo do crime vai ficar muito elevado. O cara vai falar assim, pô, não, ali não vai dar para eu dele, não vai dar. Certo? Você vai diminuir a motivação criminal para você ter níveis de indicadores criminais que permitam que pelo menos você possa levar seu filho na escola, você possa se deslocar para o trabalho, sua mulher possa ir no mercado, minimamente toleráveis para você manter o fluxo social. Por quê?
com essa reincidência, a única mensagem que o Estado brasileiro passa é a seguinte: aqui o crime compensa. Vamos orar para que as coisas mudem nesse país. Torcer para que o povo vote de forma inteligente e que os políticos tenham, de fato, boa vontade e boa fé para fazer a mudança acontecer. Assim, Enquanto isso, vamos nos protegendo, vamos nos ajudando. E você que assiste esse programa, eu repito e repetirei todas as vezes. Olhe pelos seus policiais. São nossos policiais, são as pessoas que nos defendem. Valorize cada um deles. Dr. Carlos Serrato, por favor, explica pra gente o que significa o tal tirocínio praticado pela polícia e pelos policiais. É um negócio muito bacana porque é muito sutil, porém é muito real. Ele é um fato observado, testado e repetido. Então você já deve ter em algum momento visto aqueles desenhistas policiais. Lembra? Hoje a gente tem computador, hoje a gente tem tecnologia. Quando não existia isso, ele ia colhendo o depoimento da vítima e ele terminava o desenho e era impressionante, porque quando você capturava o preso, você olhava o desenho e parecia que era uma foto. E aquele desenhista policial fez aquilo só com base no depoimento da vítima. O tirocínio é exatamente isso. São policiais que são capazes de fazer uma leitura, uma interpretação antecipada que as outras pessoas não conseguem ver. Então, por exemplo, mas o policial foi e abordou aquele velhinho. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas que me vem à memória porque aconteceu na vida real. Foi lá, abordou o velhinho. E o velhinho estava com o produto de corpo de delito. Ele estava com o produto criminoso. Quando a gente foi entrevistar o velhinho, ele falou assim, é o seguinte: enquanto a minha inteligência permitir, eu vou cometer o crime. Só que para qualquer um que olhasse aquele velhinho, era uma figura doce, era uma figura de ternura. O que fez esse policial ter essa visão? Porque ainda falou, chefe, vamos. Eu falei, não, mas ele falou, chefe, tem. É porque assim, socialmente falando, quando a gente pensa principalmente em grupos de espectro político, o pessoal fala isso ser algum tipo de preconceito. Porque fala, não, porra, por que vai tratar da pessoa, da comunidade que está vestido daquela forma? Ou que anda daquele jeito? Mas no caso desse, que é um senhor de idade, né? Fiquei curioso, o que levou o policial a ter esse faro para o criminoso? Pois é. Chega a ser... A gente brincava na polícia falando, você não tem tirocínio, você é vidente. Né? E aí ele falou assim, chefe, ele fez um movimento com a mão na hora que ele viu a gente. É uma interpretação muito sutil, porque qualquer pessoa pode fazer, é um gesto casual. Mas é treinável isso, certo? Dr. Carlos? É treinável. Essa é a parte mais bacana. Ótimo. Isso é bastante técnico, né? Eu vou te contar rapidamente um caso muito interessante que gerou bastante tensão até o desfecho final, que foi uma abordagem a um Fiat estilo vermelho, 4 indivíduos jovens, o tempo todo questionando a abordagem. Olha o seguinte, a gente faz faculdade, a gente é estudado, a gente não estudou para passar essa humilhação, não. A gente não tem nada, o carro tá limpo, tudo limpo, você puxava o documento, tudo documento. E um policial que tem até hoje o meu respeito, que é um dos melhores policiais que eu trabalhei na vida, me chamou para a ideia, falou, chefe, é o seguinte, tem alguma coisa. Começamos a andar do lado dos carros que estavam estacionados para ver se a gente via algum indício de tentativa de furto, alguma coisa. Nada, beleza. Eu confiei no policial. Vamos levar o carro para a companhia. Isso era madrugada. Levamos o carro, os 4 indivíduos, chamei viatura para o apoio, os 4 indivíduos foram no guarda preso. Descemos com o carro até a companhia. Chegou lá, esse policial, inclusive hoje ele é sargento, esse policial começou a examinar minuciosamente o carro, fazer aquela busca minuciosa tal, e começou. Foi lá, buscou uma caixinha de ferramenta, cara, começou a desmontar o painel do carro. E ele começa a desmontar, e eu olhava aquilo e falava assim, ele não vai conseguir montar isso aí de novo. Né? Você já imagina o quê?
as consequências jurídicas Claro. do ato administrativo, né? E aí, cara, ele desmontou esse painel e começou a sair coisa. Documentos falsos, dezenas de cartões de créditos clonados, dois aparelhos que na gíria policial é chamado de capetinha, né? Que conseguiam burlar o sinal, né, do rastreador, certo? E aí começou a sair arma e a gente juntou tudo assim, colocou no capô do carro, tiramos foto, tudo. Vieram outros policiais e falavam pra gente assim, olha, posso fotografar também? Porque a gente vai usar isso aqui na preleção da tropa no próximo serviço, né? Só que, cara, o tempo todo assim, com aquela tensão, porque falar assim, vai dar merda. Porque, você desmontou o carro do cara. E os caras o tempo todo falando, não, porque nós somos de boa família, que a gente estuda, não estudei para passar isso aqui e tal e tal. E aí, localizado o corpo de delito, foram presos em flagrante, graças ao quê? A esse tirocínio, a essa visão e a essa coragem que a gente teve ali com a equipe, né? E a confiança no profissionalismo desse policial, que entre todos nós era aquele que a gente... A patrulha falava assim, chefe, olha lá, o quê? Tá vendo aquela blazer? É viatura. Aí você olhava, realmente era viatura. Como é que ele viu, né? Descaracterizada. E de longe ele via. Então é aquele cara... Tem uma certa intuição, mas ao mesmo tempo um treinamento, de olhar. Tem um treinamento. Certo. Ele mesmo recebeu uma medalha por uma ocorrência de puro tirocínio dele. Ele tomava café sempre na mesma lanchonete, de noite, trabalhava à noite. Um dia ele estava patrulhando, um parceiro novinho, ele falou pro parceiro, dá a volta para uma lanchonete. A volta parou, ele chegou, falou assim, dá um café. Ele tomando café, olhando pro copeiro. Tomou café. Falou assim, cadê o fulano? Que era o dono da lanchonete, porque ele na folga almoçava naquela lanchonete. Cadê o fulano? Ah, já foi embora. Ele, tomou o café, olhou pra rua, viu o carro do dono estacionado na frente. Beleza. Pôs o café no balcão. Vai, mano. Põe as duas mãos aqui. Põe Tá as brincando. duas mãos aqui, sério. Põe as duas mãos. Não, que não... Põe as duas mãos aqui. O parceiro dele já veio, já pôs. Ele falou, pode meter no grano. Cadê os... Não, senhor. Tá lá em cima. Eles estão trancados lá em cima. Isso. Eles subiram. Tava lá os dois copeiros verdadeiros. O dono, certo? A moça da cozinha, trancados no banheiro, mais dois criminosos homiziados lá em cima, porque ouviram a movimentação. Lógico, aí já se... Ele conseguiu recuperar o produto, ele conseguiu libertar as vítimas, ele conseguiu prender 3 criminosos sem dar um único tiro. Não virou sócio da... Você é o dono, agora tá meu sócio, Pois porra. porque ele teve essa visão. Então é treinável, por quê? Porque não foi uma intuição, não foi algo transcendente. Sim. Ele era um policial fixado naquele setor, Sim. Então conhecia todo mundo, ele foi tendo observações analíticas de como o bairro funcionava. Tudo. Ele falou assim, qual que foi a sacada? Eu nunca vi esse copeiro aí. Interessante demais, né? Entendeu? Eu vou lá. Pô, só que assim, ao mesmo tempo... Podia ser um copeiro novo. Contratado novo. Lógico. Aí ele, cadê fulano? Foi embora. Quando ele olha o carro do cara... mano, venha. Foi sensacional. Agora tá. Então vamos lá. Parte da esquerda, e é normal isso, desse espectro político, critica dizendo que a polícia, por algum motivo, ela é racista. A gente sabe disso, né? Eles falam isso abertamente. Que e diga-se de passagem, é um absurdo eles proferirem esse tipo de coisa porque é uma calúnia contra a corporação, mas sobretudo contra os policiais. É uma desonra para os policiais. Sim. Mas eles falam. Sim. Eu queria entender com o senhor, porque eles usam exatamente a questão da abordagem ou, dentro das comunidades, a forma de abordagem como exatamente esse ponto para reforçar ou para legitimar esse tipo de calúnia que eles fazem. Eu queria entender com o senhor como funciona o tirocínio para aquele grupo de pessoas, já tem um estereótipo mais
comumente utilizado ou vivido pelos bandidos em si, pelos Sim. criminosos. E como diferenciar, no caso, uma pessoa de outra. Essa é uma narrativa instrumentalizada. Você vai repetindo uma mentira até ela se tornar verdade. Qual que é a intenção? Direcionar o pensamento das pessoas contra os policiais. Sendo que são os policiais que garantem que não exista racismo. Perfeito. Isso também é verdade. Exatamente. Eu atendi na minha carreira, em 30 anos, eu atendi 2 ocorrências de racismo. Tá. Certo? A primeira foi em 1993. Uma senhora negra educadíssima chamou a polícia porque ela estava no açougue e ela teria ouvido o balconista proferir uma frase e tal. Cara, foi todo mundo parar na delegacia. Chegou lá, foi esclarecido que era um mal-entendido. Ela e o balconista conversaram na frente do delegado, ali a polícia militar, ali e tal. Cara, a sensação de você garantir esse direito, de você proteger, de você tutelar esse bem, sabe? E aí, depois ela muito educada, muito serena, ela saiu dali sem mágoa nenhuma porque ficou esclarecido, né? E a outra, já muitos anos depois, foi uma inversão de racismo, né? Porque o indivíduo, o cidadão lá, negro, estava com a família para ser atendido no hospital e o atendimento estava demorando e tal, e ele foi falar com a médica e a médica estava no celular. E aí ele achou que ele estava sendo prejudicado porque o atendimento estava demorado porque a médica estava no celular. E começou um bate-boca com a médica. Só que a médica ligou o gravador e gravou toda a conversa. Ele pegou, voltou para a sala de espera, chamou a polícia. A gente chegou lá, primeira viatura, chegamos, ouvimos ele. E qual que era a alegação dele? Ela não quis me atender porque eu sou negro. Que é o que configura o crime de racismo, que é o crime capitulado na Lei 7.716 de 1990, cujo verbo é o quê? Obstar. Você impedir que a pessoa exerça um direito legítimo em virtude da cor, da raça, certo? Eu ouvi ele, como sempre faço, ouço uma parte, fui ouvir a médica. A médica serena, plena, colocou o áudio para eu ouvir. E aí, eu não tive outra alternativa. Eu falei, doutora, se a senhora quiser, eu conduzo e eu sou a sua testemunha, porque realmente não se... Ele atacou a médica. Exatamente. Ele usou de um subterfúgio, certo? Pra, tipo, dizer que ela é racista. Provocar a médica. Pra te dizer que ela é racista. Exatamente. E depois se esconder atrás da acusação. Exatamente. Isso é um absurdo. Exatamente, isso é um absurdo. Então, assim, a vida prática, a gente atendendo ocorrência no dia a dia, a gente vê que existe um caráter muito individual. Sim. Certo? Cada ser humano é uma cabeça. A nossa liberdade, ela vai até o limite da lei. Isso é para todos. Se todo mundo respeitasse isso... Agora, é claro que existem pessoas racistas, certo? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Claro. Eu estava lá, eu, policial de serviço, parei para tomar um café. Era um dia de muito calor, eu me lembro como se fosse hoje. O céu azul, assim, não tinha uma nuvem no céu. Parei para tomar um café e tô vendo um senhor no celular. Para lá e para cá, eu tomando café aqui, e eu escutava ele no celular assim... Não, eu não sou racista. Veja bem, eu só acho que preto não tem que casar com branca. E acho que branco não tem que casar com preta. Isso não é racismo e tal. E ele ali com aquela conversa. Claro, eu não sabia nem se a conversa era real. Sim, né, o que se tratava, certo? Foi uma pegadinha? Exatamente, E eu peguei e escutei aquilo, e agora eu te convido a uma reflexão. Se aquilo realmente era verdade, a expressão do pensamento dele, é claro que o racismo sendo um crime de ódio, é claro que você vê, você sente o ódio inserido ali na fala dele, certo? Mas a lei é clara, a lei fala em obstar, em impedir. Tem que ser contra alguém, exatamente, não o pensamento. Exatamente, e tem que ser uma ação real de impedimento, né? Perfeito. E por isso que muitas vezes as pessoas falam em racismo e acabam caindo no parágrafo 3º do artigo 140, que é a injúria qualificada pelo preconceito. Né? Que é quando você fala, mas você não impediu ela. Né? Ela chegou no seu açougue, você vendeu a carne para ela. É uma ofensa. É uma ofensa. É uma ofensa. Exatamente.
Então, quando o policial aborda uma pessoa, e agora voltando à sua pergunta Sim. de início, quando o policial aborda uma pessoa, ele enxergou tecnicamente alguma coisa. Uma postura, algum movimento. Uma observação Sim. analítica, certo? Um feeling, um tirocínio, Sim. certo? E isso não tem nada a ver com cor da pele. Nunca. Eu lamentavelmente, ano retrasado, escutei isso de pessoas da minha própria família, né? Que tem uma inclinação mais à esquerda Sim. no espectro político, Sim. professora, Sim. tal, não sei o quê. Ah, tio, não sei não, sabe? 2 horas da madrugada, 2 neguinhos ali na rua, viatura da rota, não sei não. O que a pessoa quer dizer com isso? É porque isso é massificado Exatamente. tanto no pensamento da sociedade Exatamente. que vai trazendo como uma dúvida, mas não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E o policial que agisse, hipoteticamente, agisse dessa forma, ele perderia o respeito da tropa. Lógico. Ele fala assim, por que você fez isso? Qual a razão técnica da o que subsidiou a sua abordagem? Exato. O que você viu? Ah, não, porque ele é preto. Ah, não. Isso não faz o menor Aí sentido. não faz o menor sentido. Agora, uma última pergunta sobre essas questões. Eu tenho uma teoria sobre isso, vou compartilhar contigo, mas eu queria a sua visão técnica. Por exemplo, o pessoal também critica muito assim, por que o pessoal aborda na comunidade de forma agressiva ou mais ostensiva e, por exemplo, na Faria Lima, o pessoal não faz a mesma coisa? Na minha cabeça, veja se eu tô meio louco ou se faz sentido. Não, tá correto. O que eu pensei? Bom, porque na comunidade, quando o policial ele adentra aquele local, ele está, entre aspas, quase que numa zona de guerra. Na mente dele, ele está em perigo constante, porque ele não sabe se pode tomar um tiro nas costas, porque ele está num território onde o crime organizado comanda. Então ele está numa zona de conflito. Quando ele vem para cá, por exemplo, Faria Lima, Avenida Paulista, por que não fazem isso? Bom, porque a chance dele receber, como eu falei, um tiro nas costas ou do alto de um telhado é muito menor. Então ele consegue abordar, de repente, de outra forma. Lá ele tem que ser o quê? Um pouco mais impetuoso, digamos assim, na abordagem, porque é risco de morte ou de vida o tempo todo ali. Bom, essa é só um olhar. Não que seja preconceito, não que seja porque tá tratando com pobre ou com preto. Não, porra, é porque o cara pode morrer, como aconteceu daquele policial que foi vitimado com um tiro no pescoço. E aí ele com a arma na mão. Todo mundo se perguntou por que ele não atirou no cara. Porque se ele atira, ainda vão dizer que ele é preconceituoso. Eu vou responder para você sem hipocrisia nenhuma, Por olhando favor. no seu olho, olhando no olho de quem quer que seja, tá? Não dá para você separar polícia de geografia humana, certo? Não dá. A gente ensina no curso de polícia que o perigo vem das mãos, certo? Quando você, de alguma forma, ou por força de imagem da mídia, ou por força de instrumentalização de notícia, né, de direcionamento de repertório, passam essa imagem, isso é mentira. Você não vai, como policial, numa ação na mata, agir da mesma forma na Faria Lima, agir da mesma forma na comunidade, você não vai. São ambientes completamente diferentes. E ainda, recentemente, houve aquele fato do Alphaville lá, que o morador daquela mansão, cagou na cabeça dos policiais lá, Sim. Desrespeitou, xingou, depois gravou vídeo dizendo que toma tarja preta, o advogado dele, que não sei o quê, tratamento médico e tal. É sempre assim, né? E aí você começa a ver os comentários na internet. Maldosos, malevolentes, covardes, dizendo assim, vocês são muito valentes na comunidade, chega lá, você afina pro cara. Não você não pode pegar um caso individual e julgar toda uma instituição. Sim. Institucionalmente, você não vai encontrar uma linha na instituição que apoie esse tipo de ação, certo? Dizer assim, não, nós vamos na favela, vamos esculachar, sabe? Como se o polícia levantou, tomou um banho antes de sair de casa, vou dar um tapa na cara de 2 favelados hoje. Porque ele é criminoso.
Não tem. Você entendeu? Sim. Ele vai agir conforme a circunstância. O exemplo que você deu, lamentável, inclusive, o exemplo, você vê, o policial foi legalista o tempo todo. Exatamente. O cara se aproveitou, deu um tiro no pescoço do policial. Ali ele nasceu de novo, que não morreu, não sei como. Doutor, Nasceu de novo. veja só, nós temos uma associação que nós, policiais, temos muito carinho, que é a Associação dos Policiais Militares e Deficientes Físicos de São Paulo, tá? A última vez que eu estive lá, nós tínhamos 450 policiais paraplégicos, em decorrência do serviço, 150 tetraplégicos e 9 vegetativos. Esse policial tomou um tiro no pescoço. Quem sabe, quem foi alguma vez fazer uma visita naquela associação, certo? Que eu pago desde 98 e já falei para eles, eu vou morrer pagando vocês, eu nunca vou abrir mão dessa associação. Não uso nada do que a associação oferece, mas faço questão de dar a minha contribuição para eles, e sim, milhares de outros policiais também, certo? Assim o fazem. E esse policial podia ter ficado tetraplégico, cara. No mínimo. Sabe? Por trabalhar. Exatamente. Por trabalhar. Ele podia estar intocado. Podia estar fazendo o quê? Vista grossa. Exatamente. Deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Por trabalhar. E qual que é o discurso? O discurso é sempre na direção de tornar a audiência, a plateia, contra a ação policial. Colocando uma pecha, uma mácula na instituição. E a instituição não compactua. A instituição eu nunca, em 24 anos de ensino na Polícia Militar como professor, eu nunca vi nenhum professor de procedimento operacional dizer assim, não, você vai na favela, vai enfiar o pé no peito, vai meter a mão na cara, vai puxar no rodo, vai esculachar, vai xingar, etc. e tal. Certo? Aí, na Faria Lima, você vai pegar leve. Não tem. O que a gente faz? A gente analisa a gravidade e você progride a força conforme a necessidade. Progressão do uso da força. Sim. Certo? O ambiente determina? Sim. Mas ainda a decisão, a autoridade e a determinação é do homem, do policial. É porque eu penso assim, igual aquela operação do Rio de Janeiro que aconteceu. Bom, lá eles enfrentaram centenas de homens armados com fuzis. Aí vamos supor que os caras vão lá na Barra da Tijuca, porque de repente, sei lá, tirocínio, algum caso que precisa avaliar. A chance de ter um cara com um fuzil para combater uma tropa é muito menor. Então a progressão da força, ela começa, vamos dizer assim, no grau 0 e vai subindo. Isso. Quando você já está entrando numa comunidade que tu sabe que um grupo detém fuzil e que eles já atiram normalmente contra você, tu não pode começar do 0. Tu já começa no andar 10 e vai pra cima, e vai escalonando, cara. Sim. Não tem jeito. Você já tá alerta, você já tá. Você tá sabendo que você tá entrando numa zona que você, cara, pode tomar tiro de qualquer lado. Sim. Então, na minha cabeça era esse o motivo. Mas, de novo, pessoal, pra falar mal da polícia, gosta de usar esse tipo de argumento contra a corporação, mas eu sempre falo, a corporação não tem coração. Quem tem coração são os policiais. E quando se fala mal da corporação como um todo, você está falando mal dos policiais, que, porra, eu sempre falo, cara, são heróis dentro dessa sociedade que devem ser honrados. Sim. Então, doutor Carlos Cerrado, pode falar. Não há segurança sem uso da força. A população quer segurança, mas condena a força necessária para que exista segurança. E segundo, não há democracia sem polícia. Em nenhuma democracia do mundo. A polícia tem um papel fundamental e não adianta ficar remando contra a maré. A presença... Tem uma frase na polícia que é muito legal, né? A presença mais odiada e a ausência mais sentida. Exatamente. É que essa galera precisa aprender quando sentirem na ausência. Exatamente. Porque é muito fácil você reclamar quando tem todo esse controle e essa questão aí pessoal de segurança própria. Mas vamos lá. Doutor Carlos Cerrado, muito obrigado. E você que nos acompanha, preste muita atenção. Os policiais devem ser honrados. A gente vai falar isso aqui sempre. Toda vez que você ouvir que a polícia ou o policial é racista,
manda a pessoa dobrar a língua, calar a boca, porque ela só está apenas proferindo ofensas contra pessoas que abrem mão da própria vida para nos servir, para nos ajudar em todos os sentidos. Então, você que vê um policial na rua, sabe, respeita, dá bom dia, dá boa noite, eles estão ali em favor daqueles que vivem a vida de forma honesta. Então você não tem que temer absolutamente nada. E ainda que parado por um policial, respeita, segue as orientações, as ordens. Ah, é chato? É chato. Você é inocente, não tem nada? Tá tudo bem, cara. Aconteceu alguma coisa, ele olhou, alguma movimentação? Não, tô em dia, tá tudo certo, tô em paz, por favor, o documento tá aqui. Obedece, você vai embora para casa, ele cumpriu o trabalho dele, você como cidadão também cumpriu o seu dever e em paz. Vamos seguir a vida honrando os nossos policiais. Muito obrigado. E aí, bandido bom é bandido morto? Responde aí, eu vou dar o meu pitaco. Bandido nunca é bom, nem morto, nem vivo, nem preso. Bandido é sempre mau caráter, bandido não é bom. Bandido é sempre uma ameaça à vida da vítima. Bandido é sempre um prejuízo ao Estado. Bandido é sempre um atraso ao fluxo econômico e social. Então bandido nunca é bom. Mesmo morto, se ele é bandido, ele já cometeu bandidagem. Então veja, ele já matou uma pessoa por causa de um iPhone, por causa de um tênis da Nike. Ele já tirou a vida de um pai de família por causa de uma porcaria de uma moto. Ele nunca é bom, ainda que ele morra em decorrência da ação delitiva dele, ainda que ele seja preso. É um critério em que não há reinserção, não há reeducação, não há recuperação. Nós temos um grupo de indivíduos, mundialmente falando, que tem ausência de medo. E aí nós vamos recorrer ali à obra do Dr. Flávio Gicovati, no livro A Arte de Educar, em que ele divide a humanidade em 6 perfis. E o primeiro perfil, que compõe grande parte da população carcerária, é um perfil muito peculiar que tem ausência de medo. Então veja, são indivíduos que vão delinquir a qualquer custo. Por quê? Porque eles não temem as represálias da lei. Isso se prova facilmente, haja visto os últimos acontecimentos que nós temos vivido aí, haja vista o fracasso das nossas sociedades no combate à criminalidade. Então, esses indivíduos aqui, eles não são alcançados pela teoria econômica do crime. Por quê? Porque eles não fazem relação de custo-benefício da ação delitiva. Eles delinquem a qualquer custo. Eles são malevolentes, eles são cruéis, eles têm má índole. Então, veja, é muito difícil, parece muito difícil para as pessoas, num primeiro momento, acreditar que alguém pode nascer mal. Mas esses indivíduos nascem mal. Todos nós estamos sujeitos a paixões e temperamento. Todos nós temos as nossas oscilações fisiológicas. Mas, sociologicamente, nós temos uma linha de conduta e nós temos o limite da lei. Agora, esses indivíduos, não. Então, como que se combate isso? Com a força. Eles não respeitam polícia, eles não respeitam justiça, eles não respeitam a lei. Eles só respeitam uma coisa, uma força superior à força deles. É por isso que quando há um confronto, quando há um caso, como recentemente houve na Serra da Misericórdia, no Rio de Janeiro, eles estão ali não é porque a polícia quis, é porque esses indivíduos escolheram uma conduta que culminou naquele confronto. É assim, você entrevista, você conversa com eles, eles têm o quê? Desprezo pela vida, eles têm desprezo pela vítima, eles têm ódio, eles têm uma vaidade mórbida, entendeu? Então a motivação para eles vem de um deslumbramento com o poder. Não é como os outros grupos que temem, por exemplo, as represálias da lei, que vão analisar o custo-benefício da ação delitiva. Então, se você aumenta o custo do crime, você diminui a motivação criminal.
Para esses indivíduos aqui do primeiro grupo, essa regra não vale, porque eles vão delinquir a qualquer custo. Só vão respeitar uma força maior que a dele. E aí o que acontece? Você vê uma quantidade imensa de militantes que tentam sustentar uma narrativa que só existe na cabeça, mas que não se traduz na prática, e querem criar um delírio, uma ilusão de que você pode recuperar essas pessoas. Chega a ser de uma ingenuidade infantil. Essas pessoas, esses criminosos, são irrecuperáveis. Não tem reinserção, não tem reeducação, não tem como você ressocializar, porque ele nunca foi socializado anteriormente. A conduta dele é de uma presunção, é de uma arrogância mórbida. Então, é um caso à parte. E como que nós devemos tratar esse caso? Tecnicamente. Você vê, mas o cara parou de delinquir. Não, ele não foi reeducado, ele não foi reinserido. Ele migrou para uma outra atividade criminosa. O que a experiência nos mostra? A experiência nos mostra que indivíduos com mais de 35 anos, criminosos com mais de 35 anos, reincidem menos. E aí, ele foi recuperado? Ele foi educado? Não, ele não aparece na estatística. Por quê? Porque ele migrou à atividade criminosa. Não, mas eu te mostro aqui, olha só, ele não cometeu mais crimes. Não, ele está por trás do crime, ele está nos bastidores, ele está gerenciando, ele está financiando, ele está tendo uma participação passiva, mas ele não abandonou a vida do crime. Diante de uma oportunidade que ele considere válida, ele vai delinquir, como ele já está delinquindo por trás da cena do crime. Então essa é uma ilusão, esse é um delírio social, você falar em recuperação desse indivíduo como se ele fosse abandonar a vida do crime e fosse agir como você, que paga boleto, você que paga luz, você que paga água, sabe? Não vai, nunca vai. Aquele criminoso que coloca uma arma na cabeça de uma criança de 3 anos e fala pro pai, onde estão as joias? E em seguida ele engatilha a arma ali na cabeça do seu filho. Esse cara não é criminoso, ele não é influenciado, ele não se tornou bandido influenciado porque ele nasceu na comunidade e tal, porque ele não teve lazer, porque ele não teve educação, porque ele não teve ações afirmativas durante a criação dele. Não, ele é malevolente, ele é cruel, ele é desumano. E eu não sou obrigado a ter empatia. Eu, como policial, não sou obrigado a ter empatia com criminoso, com bandido. Eu não sou obrigado a compartilhar a minha humanidade com quem é desumano e cruel. Esse tipo de indivíduo não tem recuperação, porque ele é malevolente, ele é cruel, ele nasceu com má índole e não pode, nos tempos modernos que vivemos, haver tanta dificuldade, sabe, tanto romantismo em torno de algo tão óbvio. Simples, ele tem má índole e ele vai delinquir. E ele vai fazer o mal pelo mal somente. Não é psicopatia, não é sociopatia. É um indivíduo de má índole. Vou citar um exemplo para vocês. Um caso que marcou sobremaneira a minha carreira. Imagine que você é chamado para prestar um socorro a um bebê de 5 meses que está asfixiando, que está engasgado. Junto com você chega uma unidade de suporte avançado, uma ambulância da SAMU. E aí são realizadas todas as manobras e você não consegue trazer aquele bebê de volta. O bebê, infelizmente, morre e aí são tomadas todas as providências necessárias e, claro, que num caso de morte suspeita, a Polícia Civil instaura um inquérito e inicia uma apuração daquele caso. Para surpresa de todos nós, durante a necrópsia foi encontrado
esperma nas vias respiratórias da criança. Bebê de 5 meses, veja só. Cara, DNA, né? A gente, por experiência, já tinha uma desconfiança. DNA, e ao longo das investigações se comprovou que aquele material era do pai do bebê. Então vejam vocês, para vocês entenderem um pouco a natureza da coisa. A criança nessa fase, ela tem uma fase muito palatar. Ela tem uma sensibilidade muito grande ao palato, né? Então o que você põe na boca do bebê, ele suga, certo? E esse pai costumava colocar o pênis na boca dessa criança. E nesse dia ele ejaculou na boca dessa criança, a criança aspirou aquele material e morreu sufocada no próprio líquido. Vejam vocês, um indivíduo como esse tem recuperação? E aí, no momento da prisão, quando a gente foi efetuar a prisão desse pai, desse monstro, né, ao entrevistá-lo, ele disse o seguinte, ele falou assim, senhor, o c***inho da sua filha é seu, você é dono daquela bucetinha, entendeu? Você tem o direito de comer aquele c***inho. Ele falou isso para a equipe durante a prisão, durante a entrevista. Ou seja, pense você o que quiser, que é transtorno, que é doença, que é louco. Não é. Ele é um criminoso, ele é um bandido. E não tem recuperação. Por mais que você, dentro da sua inclinação política, se você pisa mais à esquerda do espectro político, se você idolatra bandido, se você beija bandido, por mais que você defenda esse delírio de direitos humanos, mesmo você não aceitaria um indivíduo desse. Mesmo você vomitaria se conversasse 2 minutos com ele. Então, não estamos aqui falando de ideologias que não se traduzem na prática. Nós estamos falando de mundo real, prática policial, prática da vida diária, do que você vê no dia a dia. Não é bonito, não é bonitinho de se ver. E a gente tem que lidar com isso como uma sociedade séria, como cidadãos em pleno exercício da cidadania, fazendo com que esse tipo de indivíduo, que não é alcançado pela teoria econômica do crime, que vai delinquir de qualquer jeito, tenha uma pena específica, um tratamento devido e enquadrado a essa categoria de criminoso e de bandido. Doutor Carlos, uma honra conversar contigo. Foi uma O senhor é um honra, amigo. muitíssimo obrigado. Um amigo e um exemplo. Foi um prazer, aí. obrigado. O senhor é um grande exemplo para mim. Obrigado. De verdade, Tamo mesmo, junto. você sabe que eu gosto de ti, né? Deus abençoe. Tamo o senhor, junto. tá? Amém. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Tamo junto. É isso aí.